Atlético Mineiro fechou a contratação de Biel. O atacante, que pertence ao Sporting e esteve na mira do Corinthians até outro dia, já foi liberado pelo Sporting para embarcar nessa segunda-feira com destino a Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinatura do contrato, empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. Essa obrigação está atrelada a metas que ainda estavam sendo definidas, mas dá para dizer que são metas simples. Caso contrário, o Biel nem aceitaria vir por empréstimo. O negócio vai girar na casa dos 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais, era exatamente quanto o Sporting queria para negociá-lo com o Corinthians. Na oportunidade, o Timão tentava um empréstimo. Essa opção de compra por 7 milhões de euros foi considerada muito alta, especialmente porque os números do Biel em Portugal foram ruins. Só 7 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência e apenas 111 minutos dentro de campo. São Paulo também chegou a cogitar a contratação do Biel, mas não levou a história adiante por causa das cifras. Atacante de 24 anos de idade que viveu sua melhor fase na carreira, vestindo a camisa do Bahia, até ser negociado com o Sporting no começo desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Bora te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o que há de verdade na história de que as declarações fortes do Cuca, após a derrota para o Palmeiras por 3-2, teriam repercutido mal com acionistas do Galo. Só para você entender o contexto, estava fazendo a live como habitualmente aos domingos e vários torcedores atleticanos preocupados com a possibilidade de o Cuca não ficar no clube. Tudo porque os acionistas teriam entendido mal a entrevista forte do Cuca e cogitariam encerrar o vínculo. Essa possibilidade está completamente descartada. Durante a live consultei uma pessoa com livre trânsito em relação aos acionistas e essa pessoa disse que não há nenhuma cogitação a respeito. Cuca de fato estava bem chateado na entrevista coletiva, reclamando especialmente do comportamento do time no primeiro tempo. Pro Cuca, só o Hulk entrou para essa partida a Vera. Todos os demais muito acomodados, pouco disciplinados, enfim. De qualquer forma, mesmo com esse comportamento coletivo bastante ruim, o Atlético teve a chance de sair do Allianz Parque com um empate, não fosse pela bela defesa do Everton no último lance da partida, e em mais uma cobrança de falta. O Hulk já havia guardado 2 gols em cobranças de falta. O Cuca continuará normalmente à frente do Atlético, embarcou com o time de São Paulo para Belo Horizonte na preparação para a partida contra o Atlético Bucaramanga, que vale vaga na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Só para completar, em relação ao Galo, contei para vocês no vídeo da noite desse domingo a respeito da contratação do Biel. Ele chega por empréstimo gratuito junto ao Sporting, mas esse empréstimo se torna uma obrigação de compra em caso de metas super fáceis de serem conquistadas. O Atlético e o Sporting ainda estavam definindo que metas eram essas, mas dá para imaginar que o Biel vai custar 7 milhões de euros. O pagamento começa a ser feito apenas em 2026. Próximo objetivo é encontrar um volante. As negociações já existem. Fala pessoal, vamos tentar explicar um pouquinho a respeito dessa polêmica da convocação do Conselho Deliberativo do Atlético para uma votação no dia 4 de agosto para alterar a cláusula antidiluição da SAF do Galo para a associação. Lembrando, a associação ela necessariamente tem 25% das ações da SAF, independentemente de novos aportes, de chamada de capital, ela não participa dessas chamadas de capital e mantém seus 25%. A proposta é que essa manutenção seja até o limite de 10%, ou seja, poderia diluir aí mais 15% em caso de novas chamadas de capital da SAF. De forma prática, primeiro, para o torcedor, o que muda? Nada, mentira, muda. Entra mais dinheiro na SAF, sobra mais dinheiro para o futebol. Mas de forma prática, esses 15% numa chamada de capital, ele diluiria de 25 para 10, como ou quando? Se houver um aporte de 3 bilhões de reais no Atlético. Isso, eu estou considerando um valuation, uma avaliação do Galo em torno de 2 bilhões de reais, que foi o que o Bruno Musi, o CEO do clube, falou há cerca de
2 anos, tá? No final do ano passado, a Sports Value, ela fez um valuation, uma avaliação do Galo na casa de 3 bilhões e 300 mil reais. Então, esse é o número mágico para a gente entender qual que é o valor desses 15% no caso de uma diluição, tá? Vamos supor que hoje seja 2 bi, para a gente arredondar. Os 25% do Galo valem 500 milhões. Caso alguém aporte mais 3 bilhões, o Galo passaria de 2 bi para 5 bi de avaliação, tá? Os mesmos 500 milhões valeriam os 10%. Então, assim, o Atlético não está pagando dívida da SAF, está mantendo seus 500 milhões ali e sem tirar nada e sem também colocar nada de recurso. Ou seja, o Atlético não está ganhando, o Clube Atlético Mineiro Associação não está ganhando, mas também não está perdendo dinheiro, não está pagando dívida. Vamos supor, nesse número mágico de 2 bilhões, tá, gente? Que o aporte seja de 2 bilhões, tá? O Galo teria ainda direito a 12,5%. Ainda assim, não chegaria aos 10%. No caso de 1 bilhão, o Atlético teria na casa de 17% ainda das ações da SAF. Ou seja, longe também dos 10% do limite aí. O que garante a lei para a associação que tem 10% das ações da SAF como um todo? Ela garante o voto afirmativo, ou seja, o direito de veto ou de definir, né, sobre 4 pontos. O primeiro deles é venda, cessão, doação de qualquer bem imobiliário, aí no caso seria a Arena MRV e também o CT, a Cidade do Galo, porque são os bens da SAF. E o direito de propriedade intelectual também. A hino, símbolo, cores, marcas, etc., que pertencem à SAF, que foram doadas na primeira negociação. Então, você tem direito a veto dessas alterações, venda, empréstimo, etc. Segundo, qualquer reorganização societária, como fusão, aquisições, etc. Então, por exemplo, se vier o grupo da Red Bull e quiser comprar o Galo, aí a associação tem direito a veto, porque os caras vão querer mudar símbolo, cores, escudo, etc. É um direito dela. Terceiro, liquidação e extinção, ou seja, acabar o Galo, acabar o time de futebol. A associação também tem direito a veto. E a quarta, participação à competição em esporte. Mas isso, mesmo que não detenha 10%, se o Atlético, como associação, tiver uma ação, ainda assim pode ser resguardado ao clube, no caso de força de contrato, isso ficar combinado. O que eu acho nessa história toda é o seguinte: o Atlético tem agora a faca e o queijo na mão, a associação, né, a faca e o queijo na mão, para resolver, primeiro, o problema da dívida que impacta no desempenho desportivo do Galo, sem dúvida nenhuma. Segundo, para barganhar o que não barganhou lá atrás, quando se transformou em SAF, ou seja, barganhar. Não, beleza, a gente abre mão da nossa cláusula anti-diluição até o limite de 10%, ainda que possa ser até mais, tá, gente? Por contrato você pode resguardar